pessoal, hoje a gente vai iniciar a nossa parte de videoaula com a nossa nova matéria, né, que seria transformadores e dispositivos de média e alta tensão. Bom, mas para a gente iniciar a trabalhar nessa área de média e alta tensão, eu preparei hoje uma videoaula com os riscos elétricos. Achei de suma importância até para que a gente entenda o risco que nós vamos manusear daqui para frente quando a gente falar em média e alta tensão. Não que a baixa tensão também não seja de suma importância, mas a média e alta tensão requer mais cuidados. Então vamos lá. Vamos começar aqui a falar do choque elétrico, né? Então, em termos de riscos fatais, o choque elétrico, de um modo geral, pode ser analisado sobre dois aspectos. Que aspectos são esses, né? As correntes de baixa intensidade e as correntes de choque de alta intensidade. As correntes de baixa intensidade, sendo o efeito mais grave, a fibrilação ventricular, né? Conforme eu comentei com vocês em aulas anteriores, a fibrilação ventricular é aquela que leva, na grande maioria das vezes, à parada cardiorrespiratória, né? Devido à frequência cardíaca do ser humano ser totalmente perdida, né? E o coração passa a fibrilar, né? Sair fora do seu ritmo cardíaco, e se não houver um socorro imediato, a pessoa vai ao óbito. E de alta intensidade é aquela que a gente costuma a conhecer como eletrocução, aquela queimadura de grande intensidade, geralmente proveniente de acidentes de média a alta tensão, sendo que ali o que atinge é o efeito térmico, né? O efeito térmico é muito grande e a pessoa, geralmente, quando escapa, fica com grandes sequelas, e na maioria das vezes acontece o inevitável, né? O sujeito vai ao óbito devido a temperaturas elevadíssimas durante a eletrocução. Bom, numa cidade, a população vive dentro de um circuito elétrico, a rede elétrica é energizada por todos os lados, paredes, tetos, pisos, equipamentos, etc. Devido ao gigantismo da rede elétrica, acabou que o choque se tornou um evento corriqueiro, né? E cada pessoa, pelo menos, já recebeu um choque, né? E muitos desses até fatais ou com algumas sequelas. Bom, para qualificar melhor a gravidade do problema, né, a gente apresentou aqui alguns dados. 43% dos acidentes ocorrem nas residências e 30% nas empresas, 27% não foram especificados. O interessante é como a maioria dos acidentes ocorre sempre na residência, né, e 30% nas empresas. Isso é lógico, porque nas empresas a eletricidade é manuseada por profissionais qualificados, né, que utilizam instrumentos de medição, que tem geralmente um cuidado maior pelo próprio conhecimento que ele tem. Enquanto nas residências, as pessoas não têm o conhecimento, não têm a intensidade, né, do perigo que representa a energia elétrica. Então, por isso que a gente tem a grande maioria dos acidentes nas residências. Bom, falando aqui sobre o choque elétrico, sobre a intensidade, né, os efeitos do choque, tem alguns fatores importantes. Primeiro é o percurso que essa corrente vai fazer no ser humano. Esse percurso varia muito da área de contato e a área de saída dessa corrente elétrica. Aqui, como na figura que a gente pode observar, essa pessoa está com os dois dedos aqui em contato. Então, o espraiamento da corrente, né, como a gente coloca, ela percorre só uma parte do corpo. Se essa pessoa não tivesse com a outra mão aqui e ela estivesse fazendo terra direto, logicamente essa corrente iria se espraiar por uma parte maior do corpo. Então, o percurso da corrente elétrica do corpo humano também é um efeito, é um fator importante. A intensidade da corrente. Lógico, uma corrente proveniente de uma pilha elétrica, ela é bem baixa e praticamente a gente não sente efeito nenhum. Enquanto que uma corrente numa tomada de 127 volts, ou lógico, até 220, imediatamente essa intensidade é sentida, né, pela diferença de tensão. O tempo também é importante, o tempo que a pessoa é submetida ao choque, né, se é 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, isso lógico varia de pessoa para pessoa, mas a intensidade de tempo ela é proporcional ao perigo do choque elétrico. Ou seja, quanto mais tempo se ficar
submetida ao choque elétrico, mais risco essa pessoa elevada. A área de contato do choque também é importante, né? Tem áreas do nosso corpo que elas são menos sensíveis, como por exemplo a palma da mão, a própria sola do pé, é uma área bem mais resistente ao choque elétrico do que a parte posterior da mão, pescoço, orelha, a própria cabeça, são partes mais sensíveis. Isso também vai impactar na intensidade do efeito do choque elétrico. A pressão do contato também é importante. O que seria pressão do contato? A pressão do contato seria, por exemplo, num acidente, um profissional trabalhando num poste, fazendo um reparo numa rede energizada, preso por talabarte, ele escorrega na escada e vai de encontro a um cabo energizado. Então o próprio corpo dele está fazendo uma pressão, né, no contato elétrico, e isso, lógico, vai aumentar a dificuldade do sujeito de desprender, né, daquela situação, e a intensidade do choque vai ser maior, até pela própria pressão, né, física da pessoa com a área energizada. A espécie da corrente também é importante. A gente tem corrente alternada, que é uma corrente mais perigosa, até pela própria frequência. 60 Hz é uma frequência bem parecida com a nossa frequência cardíaca. Então, a corrente alternada ela é muito mais perigosa do que a corrente contínua. A tensão também é muito proporcional. Lógico, quanto maior for a tensão, mais o risco, né, de uma eletrocução ou propriamente uma intensidade de corrente no corpo. O espraiamento da corrente, foi o que nós falamos, né, como ela se espraia de acordo com as áreas de contato. As condições da pele do indivíduo também são uma coisa de suma importância. O que seria isso? Uma pessoa que tem uma pele muito gelatinosa, pessoas que têm pele com umidade, né, às vezes a gente percebe que tem ser humano que tem pele seca, outros têm uma pele mais úmida. Esses que têm pele mais úmida, eles são propícios a ter mais intensidade do choque elétrico do que aquelas pessoas de pele propriamente mais seca, né? Região do choque do corpo humano, como eu já falei, e a constituição física do indivíduo é muito importante, né? Um indivíduo magrinho, de pouca área muscular, ele tem pouca resistência ao choque, enquanto a pessoa mais musculosa e com uma camada até maior de gordura, ele pode resistir mais ao choque elétrico do que propriamente uma pessoa mais magra, né? O estado de saúde também, às vezes a pessoa já tem uma tendência à hipertensão, pessoas que têm problemas cardíacos, às vezes um choque de pequena intensidade pode levar essa pessoa a uma parada cardiorrespiratória, enquanto uma pessoa de saúde perfeita, muitas vezes o choque é passado até de forma despercebida. Bem, aí a gente tem as perturbações e os sintomas do indivíduo, né? O que seria isso? Ao passar pelo corpo humano, a corrente elétrica causa um conjunto de perturbações de natureza e efeitos diversos que se manifestam no organismo. Como seria isso? Estatisticamente, as incidências em ordem decrescente dos choques são mãos, né, que é geralmente a nossa área de primeiro contato, braços, costas, cabeças, pernas, tronco, etc. Tais distúrbios nós podemos detalhar da seguinte forma. Bem, e quais seriam essas perturbações? A primeira coisa que acontece é a inibição dos centros nervosos, inclusive os que comandam a respiração, produzindo a parada respiratória. Bom, então a primeira coisa, né, as pessoas têm os centros nervosos, o cérebro logo para de funcionar, então a primeira coisa que acontece é o indivíduo para de respirar. E alteração do ritmo cardíaco. Isso também é muito perigoso porque o coração vai entrar numa frequência tão diferenciada, tão grande, que ele começa a produzir a fibrilação. E, consequentemente, o coração vai parar. E queimaduras profundas, né? Isso aí já é em tensão mais alta, que pode produzir a necrose do tecido, ossos, músculos, órgãos e etc. Alterações no sangue também são vistas provocado por efeito térmico eletrolítico da corrente elétrica. O que acontece com o sangue? O sangue fica de forma sólida, ao invés dele ficar, né, líquido, conforme a gente já conhece, ele fica solidificado, parecendo uma geleia. Então, geralmente, se leva uma necrose. Às vezes, as pessoas até sofrem amputações devido a esse problema. Perturbações do sistema nervoso. Acontece muito, né? As pessoas às vezes têm sequela, as pessoas que são submetidas a choques de grande intensidade, elas têm problemas do sistema nervoso para o resto da vida.
Sequelas em vários órgãos do corpo humano, principalmente renais, né? Mentais, contrações musculares, eletrólise do sangue e irritação sanguínea. Renais é porque a área onde a gente tem mais líquido, né? Que são os rins, que são a bexiga. Geralmente as pessoas que são submetidas a choque de média intensidade, depois elas têm incontinência urinária, muitas vezes elas têm infecções urinárias para o resto da vida, devido ao local que tem mais água e onde a corrente circula com mais facilidade e ela deixa esse rastro de sequela muito grande. Bom, o espraiamento, como a gente já falou, né, a forma com que essa corrente espraia no indivíduo, numa distribuição, né, isso nós chamamos de espraiamento. Se o sujeito coloca a mão num polo e coloca a mão no outro, essa corrente tem um espraiamento muito mais próximo. Enquanto que se essa pessoa colocar um dedo numa parte energizada e os pés descalços, fazendo um aterramento, o espraiamento é muito mais perigoso porque percorre a maior parte do corpo. Bom, aí temos mais uma definição do choque. Existe uma parte que nós chamamos de macrochoque e microchoque. O que é um macrochoque? O macrochoque é definido quando a corrente entra pela pele, invade o corpo e sai novamente. É o choque comum. Esse é o macrochoque, seja de que intensidade for. E o microchoque é o que ocorre no interior do corpo humano, provocado por defeito em equipamento médico hospitalar, que seria o equipamento invasivo. Como seria isso? Ora, quando a gente faz um eletrocardiograma ou um eletroencefalograma, a gente é submetido ao microchoque. Vocês podem observar que quando a gente faz um exame cardíaco, né, a gente coloca os eletrodos em várias partes do corpo, né, ali propriamente próximo ao coração, é injetado uma corrente elétrica, onde saem aqueles sinais lá, onde o médico avalia o estado da nossa frequência cardíaca, da nossa frequência cardiorrespiratória. Enfim, nós somos submetidos a um choque, mas é muito importante que aquele aparelhinho que esteja ali, que vai fazer os testes cardíacos, né, os testes de eletro, como a gente chama, que eles estejam bem calibrados, para que evite que esse choque seja invasivo e também coloque em risco a pessoa, porque se esse choque tiver com uma corrente acima do limite do permitido, pode passar a ser um macrochoque e acabar emitindo um choque elétrico. Bom, aí tem também um choque estático. Você já deve ter ouvido falar na estática, né? É devido ao efeito capacitivo, o atrito com ar, que gera cargas elétricas. Esse choque é produzido por eletricidade estática, cuja duração é pequena o suficiente para descarregar a carga da eletricidade. Onde a gente via isso? Antigamente, quando existia televisão de tubo, né? Vocês devem lembrar que quando os mais antigos, é claro, quando se desligava a televisão, a gente aproximava a pele e os pelos eram atraídos, né, pelo tubo de imagem. Isso também é uma propriedade da estática. Mas assim, hoje em dia temos um exemplo muito claro. Quem assiste aí a Fórmula 1, observa que todos os carros de Fórmula 1 têm uma parte metálica no assoalho do carro, né? Que quando ele está correndo, ele vai ao solo e sai aquela faísca. Aquilo é proposital. Para quê? Para descarregar a eletricidade estática que ele adquire, porque quando ele está numa velocidade muito alta, a própria carenagem do carro, né, em contato com o ar, numa velocidade muito... O choque estático é aquele de efeito capacitivo. Citei um exemplo para vocês do carro de Fórmula 1, né, onde aquela parte da carenagem, todo mundo já observou que aquela parte de baixo que toca ao solo, ela sai aquela centelha, né, característica. Aquilo não é nada mais, nada menos que uma forma de descarregar o choque estático, que justamente é o atrito do metal com ar, né, em velocidade muito alta. Então, isso nós chamamos de choque estático. É um choque que linha de distribuição e transmissão até desligada, ela ainda pode proporcionar, por exemplo, numa linha de transmissão de 250 mil volts, as pessoas desligam e aquela torre que sustenta toda a linha, ela ainda fica com uma estática muito grande. Então requer que, para se fazer um reparo, tem que se esperar algum tempo, colocar o dispositivo de segurança necessário devido ao choque estático. Bom, o choque dinâmico é o tradicional, é o que a gente conhece, né? É o contato direto da pessoa com a parte energizada da instalação. Então,
Esse é o choque dinâmico. Além disso, existe o que nós chamamos de descargas atmosféricas, né? Então, são os raios, né, que ele pode incidir diretamente ou indiretamente numa pessoa, gerando uma tensão de passo e toque, causando queimaduras graves. Bom, o raio, tem pessoas aí que dizem assim, fulano, o raio caiu no camarada e ele escapou. Mentira. Ninguém resiste a uma descarga atmosférica direta. Se cair um raio em alguém, essa pessoa não vai resistir, porque é uma temperatura que a gente não tem noção, de mais de 10 mil graus, o ser humano não tolera. O que acontece muitas vezes é que esse raio ele cai no solo, e isso é um espraiamento do solo, e a pessoa é levada a um choque em contato com a terra, mas não diretamente significa que o raio caiu nessa pessoa, né? Quando o raio atinge uma árvore, posteriormente o solo, as ondas de tensão propagam-se radialmente, foi o que eu falei. Como quando jogamos uma pedra verticalmente sobre um lago, né? E na água tem aquele espraiamento dentro d'água, esse é o efeito do raio. E outra coisa interessante é por que o gado, né, geralmente ele tem uma probabilidade de morte maior do que o ser humano. Por quê? Porque a distância entre as suas patas, né, é maior do que o passo humano. Eu, nas aulas posteriores, eu vou explicar o que é uma corrente de passo. Vocês vão entender o porquê que quando a gente tem que andar numa subestação de 125 mil, por exemplo, a gente tem que andar com um passo curtinho. A gente não pode fazer aquele passo longo porque é perigoso. Isso aí, mais lá na frente, nós vamos estudar. Bom, área de contato, a gente já falou sobre isso, né? Quanto maior for a área de contato com o circuito energizado, maior será a corrente de choque, evidente, né? Quando a área de contato é muito pequena, a densidade da corrente é grande, aí acaba produzindo uma queimadura na pele, mas muitas vezes não é tão perigosa quando a gente ter uma área de contato muito grande, a pressão, a força do contato, enfim, a área de contato é uma das coisas que é importante o choque elétrico. A duração do choque elétrico, para uma mesma corrente elétrica passando pelo corpo, às vezes elas têm fatores diferenciados de acordo com a duração do choque. O choque ficar por muito tempo, quer dizer, a consequência é gravíssima, é inevitável até que a pessoa vá a óbito, enquanto que se o choque for rápido, a probabilidade dessa pessoa escapar é muito maior. A intensidade da corrente depende da tensão, das condições da resistência elétrica e da pele da pessoa, como já falamos, a área de contato, o percurso da corrente elétrica, o espraiamento, o tempo de atuação. Porém, as perturbações produzidas pelo choque elétrico dependem somente dessa intensidade que atravessa o corpo, e não da tensão do circuito responsável por essa corrente. Muitas vezes as pessoas falam assim, não, o que mata é a corrente, não é a tensão. Gente, isso é proporcional. Às vezes tensão altíssima, por exemplo, você pode ter uma tensão de 10 mil volts com uma corrente de 1 ampere e matar por eletrocução. Muitas vezes você pode ter uma tensão de 12 volts com 12 mil amperes e matar pela corrente de 12 mil amperes e não pelo 1 volt no circuito. Bom, aqui temos tipo de corrente com choque elétrico. Tem uma corrente contínua de 12 volts, que é uma corrente que nós temos em brinquedos, 48 volts em telefone e até 600 mil volts em transmissões de Itaipu. Então, a corrente elétrica ela tem vários valores, né? A gente pode chamar de corrente exponencial, corrente de forma retangular e corrente de forma de dente de serra. Isso é a matéria seguinte. Bom, a tensão do choque elétrico. A forma de onda da corrente do choque é a mesma da tensão de trabalho do circuito energizado. Ou seja, a tensão elétrica que mais causa morte é a baixa tensão. É a 127, 220 volts. Por quê? Porque justamente é nesse nível que leva à fibrilação ventricular do coração. É porque essa frequência de 60 ciclos que a gente tem aqui no Brasil, ou até de 50 ciclos na Europa, é muito parecido com a nossa frequência cardíaca, né? Nossa frequência cardíaca oscila aí de 80, mais ou menos. Quer dizer, e quando essa tensão, quando essa frequência, melhor dizendo, ela paralela com essa frequência cardíaca, é super perigoso, né? Muito maior que propriamente do que se trabalhar com frequências diferenciadas. Bom, o efeito skin é a queimadura da pele, né? O efeito skin geralmente se tem em média em alta tensão para cima. O efeito skin é quando você tem às vezes o choque
não é tão prejudicial ao corpo, mas a pele é a primeira a queimar, né? A gente já viu alguns indivíduos, quem é que nunca viu, as pessoas com a pele parecendo um carvão, né? Superficialmente ele queimou a pele. Às vezes o choque não espraiou pelo corpo, mas a pele ela foi afetada. Então isso nós chamamos de efeito skin, né? Onde ela corre a parte superficial do corpo, que é a derme, né? Nesse caso a corrente não passou no interior do corpo, e sim na parte externa. É menos perigoso em termos de avaria, digamos assim, interna do corpo, mas isso leva às vezes a problemas terríveis de pele, onde as pessoas têm que fazer enxerto ou até transplante de pele devido a queimaduras pelo efeito skin. E pessoas que trabalham com equipamento que opera com alta frequência, por exemplo, a nossa frequência no Brasil aqui é 60 Hz, mas tem equipamento de radiofusão, torres de transmissão de TV, trabalha com frequência de 10 kHz, ou seja, 10 mil Hz. É super perigoso. Por quê? Porque elas queimam internamente sem a pessoa sentir. É parecido com micro-ondas, né? O micro-ondas é uma coisa, parece simples, mas é perigoso, porque o micro-ondas cozinha os alimentos utilizando a alta frequência. Logicamente, o alimento tem que ter água, né? O alimento com água, o micro-ondas ele emite uma frequência altíssima e que faz o cozimento do alimento. Assim acontece quando a gente é exposto a frequências enormes, principalmente em torres de rádio transmissão, que eles trabalham com frequência de 10 kHz, 15 kHz, as pessoas podem se aproximar, não perceber nada, mas está sendo submetido até a um cozimento, digamos assim, dos órgãos internos. Então, essas pessoas, pelo lado de fora, as pessoas percebem logo, se estiver com relógio, se estiver com cordão, percebe logo que o metal já dá logo o sinal. Mas mesmo assim, ainda é perigoso as pessoas, mesmo sem metal nenhum, mas internamente quem pode ter um marca-passo, quem pode ter uma prótese, isso pode levar a calor com temperaturas altíssimas, chegando a 500, 600 graus. Imagine uma pessoa com uma prótese interna, é exposto a uma frequência de 10 kHz e aquela prótese vai chegar a 500 graus, você imagina que isso pode causar danos a órgãos internos. Bom, mais uma vez a gente está vendo aqui o choque elétrico em alta tensão, que é o que impacta mais, né? Quem é que nunca viu um caso de eletrocução? Então, ele é fulminante, na maioria das vezes ele leva à morte, e o efeito mais drástico é porque a morte é por queimaduras. Muitas pessoas sobrevivem ao choque, mas isso deve à contração muscular, né? Aquele que tira a pessoa e joga longe. E a queimadura produz danos e sequelas tais como perda da massa muscular, perda da massa óssea, perda da coordenação motora, perda da sensibilidade, perda da memória, atrofia e problemas mentais. Né? Quando se fala aqui em problemas mentais, eu até comento sempre que há muitos anos atrás a medicina utilizava choque. Né? O choque elétrico era utilizado em pessoas doentes mentais. E essas pessoas viravam justamente vegetais. Por quê? O choque faz com que o cérebro totalmente pare. Então aquelas pessoas, quando tinham atividade cerebral muito alta, né? Os loucos propriamente dizendo, hoje é proibido pela medicina, mas se colocava choque elétrico nessas pessoas e as pessoas ficavam assim, lentas, mas propriamente sem atividade cerebral nenhuma. Isso é um dos efeitos do choque elétrico no cérebro. A pele humana ela equivale a 14% do nosso corpo, é composta de duas partes, a epiderme e derme. A epiderme é a parte externa da pele composta por glândulas e pelos em constituição seca e escamosa. Deste modo, a parte de fora do nosso corpo ela é muito má condutora. A resistência é alta, né? Então, geralmente ela resiste. Mas, em compensação, a derme ela é altamente condutora, porque ela tem vasos, né? Sanguíneo, tem nervos. Então, na hora do choque de intensidade, o primeiro a sofrer é a parte interna. Né? Então, a pele humana, a gente tem a impedância. Bom, impedância, todos vocês sabem o que é? É a dificuldade, né? A impedância da pele, a dificuldade de passagem, depende da tensão de contato, da frequência elétrica, do tempo do choque, a umidade da pele, a área de contato, temperatura da pele. Né? Vocês estão lembrados do caso
da praia, da pessoa que chega da praia, que está com a pele altamente quente, né? O tipo da pele, a pele mais oleosa, ela é mais propícia à condutividade da corrente, à umidade, né? Se a pessoa tiver um banho, a propriedade de condução aumenta, o tempo do choque, a frequência, como nós falamos, e a tensão de contato. E as características de pele diferenciam de indivíduo para indivíduo, né? A pessoa com... tem gente que tem a pele mais gelatinosa, tem pessoas que têm pele seca, e outros fatores também que podem influenciar é a espessura da pele. Tem gente que tem a pele mais grossa, né? Por isso que os mais antigos diziam que os eletricistas são calejados, que quase não sentem choque, mas não é por isso. Às vezes as pessoas, principalmente que trabalham em construção civil, têm a mão muito grossa, e essas pessoas acabam não sentindo choque, né? A umidade, né? Uma pele mais úmida, a presença de corte, né? Se a pessoa tiver com um corte de repente na palma da mão e for submetido a um toque, ele vai ter uma intensidade de choque muito maior do que tiver com a pele íntegra, né? E a exposição das partes mais sensíveis, orelha, pescoço, né? Isso aqui é uma das coisas terríveis, né? Muitos choques técnicos. Eu não posso nem dizer que uma pessoa dessa é técnica, que descasca o fio com a boca, é uma das causas de muito acidente, porque às vezes o fio está energizado, o sujeito vai descascar e vai, coloca a boca no fio, puxa e leva um choque na língua, né? Que é uma área muito sensível e é um choque doloroso, né? Então, o sujeito que descasca um fio com a boca não pode ser chamado de técnico. Bom, a parada respiratória é o que mais acontece, né? Devido ao choque. Todos sabem que o coração ele é responsável pelos movimentos que promovem o enchimento de ar dos pulmões. Então, se o choque for maior, o tensionamento exagerado, produzir a tetanização do diafragma do coração, em consequência, a parada respiratória, logicamente, a vítima vai estar em estado de morte aparente. Nesse caso, às vezes, recorre-se à respiração artificial, quando é possível. Muitas vezes o profissional está em altura, às vezes ele está preso num cinto de segurança, às vezes não dá nem tempo de ele ser submetido a esse processo de reanimação, né? O choque elétrico com correntes elevadas produz a tetanização das fibras musculares do tecido do coração, deixando o coração preso. Aí é a parada cardíaca. Aí no cérebro, né, a gente pode ter aqui alguns danos, né, que seria o edema, a isquemia, o aquecimento e a dilatação, né, e a desincronização dos seus comandos. Lembra que eu falei sobre desincronização dos seus comandos? As pessoas às vezes acham assim que fui submetido a um choque elétrico, eu fiquei agarrado. A eletricidade não tem cola. O que acontece é que quando a pessoa é submetida a um choque elétrico, há uma desincronização no movimento do cérebro. Então o cérebro para, fica no estado de stand-by, e a pessoa às vezes quer sair daquela situação, mas não consegue, porque o cérebro não obedece aos seus comandos. Então isso nós chamamos de desincronização dos comandos cerebrais. Bom, e para a gente terminar, o choque elétrico direto, né, que é o que a gente, infelizmente, é o que mais se vê por aí. O efeito também depende da resistência elétrica do corpo humano, a resistência do calçado, a resistência da terra e a resistência do contato. Bom, o mais importante é que essa apresentação aqui, essa aula de hoje, não é para colocar medo em ninguém, não é para fazer ninguém achar que a eletricidade é um bicho de 7 cabeças. Mas, assim, é super importante que a gente conheça aquilo que vai manusear, né? Porque a eletricidade não tem cheiro, a eletricidade não tem cor, ela é inodora e ela é invisível. Mas é uma potência capaz de acabar com 1, 2, 3, 4 milhares de vidas em questões de segundos. Mas, mais do que nunca, ela tem que ser manuseada por pessoas que conhecem e respeitam, né? E têm a noção do perigo a que ele é submetido e as prevenções que ele tenha que fazer, né? Como o desligamento correto, uma atenção própria para trabalhar com determinado tipo de tensão, seja ela qual for, seja ela baixa tensão, seja ela média tensão, seja ela alta tensão. A gente já viu que baixa tensão mata, média tensão nem se fala, alta tensão
Deus que o diga. Então, assim, é de suma importância. Então, daqui para frente, como agora, a gente vai entrar nas aulas de transformadores de média, transformadores de alta tensão, dispositivos de proteção, eu preparei essa parte inicial para a gente já na próxima aula já ter uma noção de como que se faz uma manutenção no circuito analisado, os cuidados em transformadores de média tensão, em desligamento, em aterramento, em processos de segurança, né? Agora a gente tem a nossa NR10 aí, que a gente também vai falar daqui para frente. Então, pessoal, por hoje é só. Né? E na próxima aula nós vamos entrar na parte de transformadores, na parte de dispositivo de média tensão. Então, espero que tenha sido interessante. E qualquer dúvida, tem lá o nosso canal no nosso WhatsApp. Estejam à vontade aí para possíveis perguntas. Um grande abraço.